Opa, seu Caio Fábio, boa tarde. Tudo bem com o senhor? Eu tive a honra de conhecê-lo aqui, acho que foi em 2021, 2020. Eu sou o Zé de Souza, sou aqui de Fortaleza, quando o senhor veio aqui a última vez, né? Faço parte da estação do caminho. E eu tinha uma dúvida para perguntar ao senhor, porque eu estava assistindo a sua entrevista lá com o Pondé, e num determinado momento o senhor fala que Jesus ele não tem, na verdade, né, intenção nenhuma de criar uma religião nem nada, apenas uma espiritualidade. E assim, caso, vamos supondo que não tivesse escrito nada sobre ele tivesse passado aqui na existência como, como Deus e tal, como o senhor acha que teria chegado essa espiritualidade dele até hoje pra gente? Assim, eu queria saber a ideia do senhor. O senhor tenha uma boa tarde. E como diria o Jô Soares, saudoso Jô, beijo do gordo. Tchau. Beijo em você, meu querido José de Fortaleza, um beijão. Teria chegado do mesmo jeito que chegou, não é? Porque seria inevitável que dentro de 30 anos o primeiro evangelho fosse escrito, que logo depois viesse o segundo evangelho a ser escrito, depois o terceiro, depois o quarto. E depois do segundo século, já aí de 1160, 1170, e depois no início do terceiro século, já em 2000, em 230, 240, 280, surgiram aqueles outros evangelhos chamados de apócrifos, especialmente os que apareceram lá em Nag Hammadi, no Egito. Mas os evangelhos que foram considerados os mais nobres, coerentes, e um validando o outro, porque a maravilha dos 4 evangelhos que nós temos, num texto que a gente carrega aqui no Novo Testamento, que eu prefiro nem dizer que é na Bíblia, porque eu carrego a Bíblia inteira e eu amo a Bíblia toda. Amo, amo. Mas a minha ênfase é nos evangelhos. Eu não sou discípulo de Moisés. Eu amo acompanhar tudo que Deus fez na história e o acontecimento mais linear, os acontecimentos em sequência mais lineares registrados na história humana, incomparavelmente nas ações divinas extraordinárias, você encontra na Bíblia e na história dos judeus. E na história de Jesus e dos apóstolos. Jesus também é judeu e essa história acontece na terra de Israel e depois vai para o mundo inteiro. Mas seria impossível, num tempo em que já havia essas mídias desenvolvidas, a escrita já tinha vindo dos papiros, já tinha vindo das tábuas cuneiformes, dos tabletes, as linguagens já tinham evoluído do estilo cuneiforme para os hieroglifos, para as várias outras formas de expressão, de arte comunicativa de mensagens e de textos. Já tínhamos passado dos papiros, já estávamos agora na era dos manuscritos escritos em, a gente poderia dizer, em couro fino, mas de uma durabilidade imensa, guardados nos lugares certos. Então, os registros já estavam feitos. Os registros do Velho Testamento já tinham sido feitos no tempo, especialmente do exílio do povo de Israel em Babilônia, porque tem gente que pensa que Moisés estava lá no deserto, escrevendo na tenda o dia inteiro. Moisés não fez nada disso. Aquilo ali era uma muvuca de gente sendo julgada, de problema o tempo todo, milhões de pessoas caminhando, tudo vinha para a tenda da congregação, até que o sogro de Moisés criou um sistema democrático representativo através dos líderes que iam lá
falar com Moisés e também julgar as causas do povo, começou a haver uma evolução institucional no deserto. Mas não havia liturgias, textos, era tudo oral. Essas coisas começaram a ser registradas devagar, no tempo dos juízes, pequenos registros. Mas eles ganharam sofisticação até os salmos, que no início não eram escritos. Quando você ouve dizer salmo tal para ser lido no culto, assim, 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 como às vezes tem na introdução, muitos daqueles salmos foram escritos antes de haver o templo. Quando foram salmos genuinamente de Davi, eles foram escritos, não tinha templo ainda. E Deus nem permitiu que Davi construísse o templo, porque ele tinha derramado muito sangue. E Deus nunca deu a mínima para um templo. Foi Israel forçando a barra para fazer um templo. Quem lê e conhece a história do Velho Testamento sabe que Deus nunca deu força para Israel ter rei, para virar um povo como igualzinho aos outros povos da terra. Israel deveria ser uma nação de sacerdotes, um povo de oração, um povo de adoração, um povo de intercessão e um povo socialmente bonito, limpo, justo, onde os pobres, não houvesse pobres, os pobres evoluíssem, crescessem. Todo o espírito da lei de Moisés era para melhorar aquela sociedade, para fazer deles um povo mais evoluído, embora para nós hoje aqueles mandamentos sejam da idade da pedra, porque graças a Deus a gente evoluiu civilizatoriamente. Agora, era inevitável que aquilo fosse escrito. Então, quando é que foi escrito? A maioria desses textos todos que nós temos foram todos eles organizados e muitos deles escritos depois do cativeiro em Babilônia, onde eles tomaram formas, onde os textos dos profetas foram reunidos, os que já existiam. Havia outros que só existiram depois e que foram sendo juntados por escribas muito mais técnicos e copiados e recopiados com uma atenção minuciosa e vistos e revistos. E durante aquele período intertestamental, de mais ou menos 400 anos, onde surgiram muitas literaturas, inclusive o livro de Enoque, houve um trabalho acadêmico enorme dos judeus em cima dos seus textos. E aí depois, com Jesus, isso já começou a surgir 30, 35 anos depois, com o Evangelho de Marcos. Há dúvidas muito grandes sobre as sequências, quais foram os evangelhos de fato mais novos e os mais antigos. Quando eu comecei a estudar teologia há 50 anos, era certo que era o Evangelho de Marcos, depois Mateus, com o acréscimo dos oráculos do Senhor e de várias parábolas e algumas narrativas que faltavam em Marcos, que era um texto sucinto, escrito por Marcos baseado nas reminiscências de Pedro. Depois teria havido Lucas, após ele diz, uma longa e exaustiva pesquisa, admitindo também que outros tinham empreendido narrativas, escrito narrativas. Ele conhecia essas narrativas todas e ele entrevistou as testemunhas oculares que estavam ainda vivas. Conversou com todo mundo que ele pôde conversar. Foi um trabalho jornalístico levantado minuciosamente. Ele diz, depois de acurada investigação. É o que Lucas diz. Vem o Evangelho de Lucas. E aí, naquele tempo, se dizia que o último era o de João, só porque João foi que viveu mais tempo. Hoje em dia já há escolas invertendo essa ordem. Já de alguns anos para cá tem até escolas que dizem que provavelmente o primeiro foi o de João, porque nunca quis ser uma narrativa em sequência, só uma mensagem contada. Essa ordem é interessante para os acadêmicos que ficam ali naquela conversa sobre esse assunto, mas para o povo
Primeiro que os acadêmicos se interessam por 95% daquilo que o povo não se interessa, e quando contam ao povo que é, o povo diz: ah, para mim tanto faz como tanto fez. E na realidade, do ponto de vista final, não muda nada para o coração do que vai crer. Não muda nada. É só diletantismo acadêmico, teológico, escriturístico, arqueológico. Só isso. Tem seu valor para um cara como eu, mas para a maioria não tem. Para quem gosta de dama, xadrez é demais. Então, o Novo Testamento seria escrito. Como, por exemplo, você acha que nós não teríamos nada do pensamento, por exemplo, de Paulo? Claro que seria impossível. Ele era um cara culto, que sabia escrever, que tinha o melhor vernáculo entre eles todos, foi educado com grego como primeira língua, falava latim fluentemente, falava hebraico fluentemente, conhecia outras línguas paralelas de outros lugares à volta da Ásia Menor. Ele era um indivíduo de uma cultura ampla, que o que ele não sabia falar, ele conseguia ler ou entender. Era praticamente impossível esse sujeito, que foi educado com um dos maiores mestres judeus da antiguidade e que tinha cultura vazando pelos poros, que era de uma inteligência privilegiadíssima, não viesse a escrever o que ele pensava sobre Jesus. O que você tem nas cartas de Paulo é o que ele crê, o que ele sabe sobre Jesus e o que ele ensina, corrigindo erros, corrigindo equívocos daquelas pequenas comunidades de fé, a maioria das quais ele mesmo tinha fundado e criado. Então, meu filho, a única coisa que teria acontecido é que a gente não teria o cristianismo. Não teria o cristianismo, que estabeleceu de vez a corrupção sem volta de uma coisa que não vai acabar até que o mundo acabe, que é o cristianismo. O cristianismo é uma potestade política que venceu o Império Romano, é a continuidade religiosa do Império Romano, é o santo e sacro Império Romano até o dia de hoje. É o cristianismo que botou tentáculos para todos os lados. Até os protestantes são filhos do cristianismo, os evangélicos são filhos do cristianismo. O cristianismo, desculpa, é o pai da grande obscurecência, da grande treva que tomou conta do Ocidente durante mais de 1000 anos. Os islâmicos vieram cheios de matemática, de geometria, de arte, de cálculos físicos, querendo desenvolver as arquiteturas melhor do que a dos romanos, e engenharia, e astronomia, estudos os mais diversos de medicina. Tudo isso veio um século depois do surgimento do Islã. Os muçulmanos tinham feito os grandes e maiores progressos do Oriente Médio e do Ocidente. Contra os cristãos do cristianismo, que estavam fazendo julgamento de pulga, não estou de brincadeira não, ia ao fórum para julgar o ataque de pulgas, aí declaravam as pulgas do diabo, aí faziam um exorcismo para pulgas. Cachorro que mordeu uma outra pessoa ia ser julgada pelo templo e o sacerdote dava a pena dele, morte por apedrejamento. O gato que foi apanhado tendo uma crise erótica na perna da sua patroa, levado para julgamento na igreja, no templo. O que você quiser, as coisas mais malucas desse mundo eram o que ocupavam a mente cristã, de dia e de noite. Todo mundo andando na treva, no escuro,
Quando chegou o protestantismo no século XVI, houve um espaço para a ciência. Pouca gente sabe que Miguel Ângelo era um discípulo da Reforma protestante, que os grandes indivíduos que fizeram avanços, grandes avanços, eram pessoas vinculadas à ideia da Reforma protestante, grandes nomes da ciência. Calados, não podiam falar nada, para não morrerem. Alguns dos que são conhecidos até hoje como pessoas que deram saltos evolutivos na ciência extraordinário eram de influência protestante. Então, nos primeiros 200 anos, 300 anos, o protestantismo teve uma influência num certo segmento europeu importantíssimo de ciência. Num outro segmento, ele caiu no obscurantismo imediatamente com os Quakers, com os puritanos, que migraram para os Estados Unidos, e os Estados Unidos já começaram, do ponto de vista evangélico protestante, no obscurantismo. Por incrível que pareça, o que salvou o protestantismo americano do obscurantismo puritano, por incrível que pareça, foi a maçonaria, porque eram protestantes maçons, e a maçonaria era mais aberta. Tinha física, tinha mais filosofia, tinha mais pensamento, tinha mais humanitarismo, tinha mais humanidade, tinha mais perspectiva do sentido eco-orgânico do todo humano. Então, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, as maiores evoluções humanas não foram produzidas pelos protestantes, mas sim pelos protestantes maçons, diferentemente da Europa, onde protestantes mesmo, como Sir Isaac Newton, que lia mais a Bíblia do que estudava física, se tornaram as grandes referências em Oxford, em Cambridge, em todas as grandes universidades. E nos Estados Unidos, as universidades que foram criadas pelos protestantes, a maioria delas, como Harvard, como Princeton, com várias outras, foram criadas por protestantes sob a influência maçom. Mas melhor ter aquelas universidades do que ter só o obscurantismo puritano, que é uma coisa intragável até o dia de hoje. Então, meu filho, concluindo a sua resposta, que já foi longa, mas só para dizer, nada tem a ver com nada do que você levantou como problema. Porque eu estou aqui, ó. Olha eu aqui. E olha a minha Bíblia aqui. E em que ela me atrapalhou? Apesar do cristianismo, estou eu aqui, sem cristianismo, vivendo o evangelho. Cada dia tem menos cristianismo em mim. E todo dia tem mais evangelho. Eu não vivo o cristianismo. Quando eu vejo alguns até dos meus filhos na fé, que não compreenderam até hoje a diferença entre cristianismo e evangelho, como eu vejo um deles que me dá muita pena, porque ele nasceu nas minhas tetas. 20 anos ele mamou nas minhas tetas. Tudo que ele teve e aprendeu, ele aprendeu de mim. Mas não aprendeu até hoje a diferença entre evangelho e cristianismo. Ele parece que não quer aprender. Porque toda hora eu vejo dizer o problema do cristianismo é que os cristãos não entenderam o verdadeiro cristianismo. Cara, não existe verdadeiro cristianismo. Só existe a verdade do evangelho. Agora, o cristianismo já é uma corrupção. Do primeiro dia, no século IV até o dia de hoje, nunca houve nada que seja referência de evangelho puro e simples e da espiritualidade leve do evangelho. Por favor, meu filho, não crie problema onde não há problema nenhum. Você associou espiritualidade à eteriedade, como se eu tivesse dito, o evangelho de Jesus tem que existir em total eteriedade. Não.
Eu falei que o Evangelho de Jesus é total espiritualidade e não uma religião de ritos, de regras, de hierarquias, de donos, de sedes, de nada disso. Ele não foi durante 4 séculos. Ele virou essa outra coisa depois, a tal ponto que hoje a gente nem acredita mais que é possível viver só do Evangelho, da espiritualidade de Cristo, se congregando com gente boa de Deus, quando faz bem, e identificando a sua igreja no mundo. A minha igreja não se reúne num lugar, ela se reúne na terra e nos céus, porque eu tenho igreja de Cristo na terra e tenho igreja de Cristo nos céus, e eu tenho comunhão com a igreja de Cristo na terra, que não está presa nem confinada a nenhum prédio e a nenhum grupo religioso, e tenho comunhão com a igreja dos santos e dos primogênitos arrolado nos céus, dos quais eu faço parte antecipadamente, vivendo essa espiritualidade, que é a coisa mais linda do mundo e mais parecida com Jesus. E eu quero morrer a cara de Jesus. No que eu puder, eu quero que Jesus tenha também uma cara de Caio na história humana. Um beijo, meu filho. E não se conflitue com o que não é conflito. Não deixe que marola em banheira faça você morrer no dilúvio, tá bom? Um beijo.